Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe durante esse tempo, onde nós vamos meditar, onde nós vamos testemunhar o amor de Jesus, que você seja enriquecido e abençoado com a palavra do Senhor. Você já se sentiu preso? Você já se sentiu algemado pelo mundo? Você já sentiu o peso da escravidão que o mundo traz a uma pessoa? Muitas pessoas estão loucos para ter a liberdade, ou na vida financeira, ou na vida intelectual, emocionalmente, mas a verdadeira liberdade se dá em Cristo Jesus. E quando nós a alcançamos através da salvação, pela graça em Cristo Jesus, nós devemos cuidar para jamais voltar à escravidão do mundo. A palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu irmão, não tem coisa mais maravilhosa de que ser liberto. Quando nós estamos em Cristo Jesus, a satisfação, a alegria, ela inunda os corações. Nada mais é importante a não ser servir a Deus em todo o meu viver. E olha, a pessoa que está verdadeiramente em Cristo Jesus, ela se torna livre. Paulo muitas vezes ali algemado, Paulo muitas vezes ali açoitado, ele expressava adoração ao Senhor, ele pregava para aquela pessoa que estava ali o prendendo, ele sempre disse: eu estou algemado, mas o meu coração está livre, o Evangelho, a palavra da cruz está livre. Você já sentiu essa liberdade que Cristo Jesus dá? Você que está vivendo essa liberdade, cuidado, não volte à escravidão, às datas, aos tempos, às práticas religiosas, que muitas vezes colocam sobre você algo que você não pode suportar. Jesus Cristo liberta, salva, cura e restaura. Que Deus te abençoe e que esse dia seja um dia produtivo para louvor e glória do Senhor. Hoje nós vamos conversar pela segunda vez com o Hudson. O Hudson agora, não só a esposa dele está enferma, mas ele também recebe uma notícia de enfermidade sobre a sua vida. Vamos passar então essa entrevista? Recebo mais uma vez no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Hudson Lino Gonçalves. Pastor, tudo bem? A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Semana passada nós falamos um pouquinho da vida do Hudson, e o Hudson, ele estava num momento muito bom da sua empresa, a sua esposa ficou doente, e ele resolveu abandonar o trabalho, abandonar aquela oportunidade, aquele projeto numa grande empresa, para voltar para Poços de Caldas para cuidar da sua esposa. Mas o diagnóstico era um quadro de leucemia, e ela foi se agravando. Hudson, a sua esposa saiu do hospital da UTI, mas ela continuou com problemas. Ela saiu, né, do hospital, a gente começou um tratamento com cortisona, hoje é um tratamento agressivo, e a Daiane, ela deve ter tomado pelo menos em torno de 8 anos, dose entre 60, 80, 40 miligramas de cortisona, fora as pulsoterapias que era feita no hospital. O que é pulsoterapia? É uma dosagem muito alta de cortisona na veia. É como se fosse uma quimioterapia ali. Isso, para poder tentar criar uma reação no organismo dela. E ela perdeu o cabelo? Na época, no começo, ela quando começou a tomar alguns remédios que também eram utilizados para quimioterapia, eu lembro que o médico falou: olha, seca o cabelo. Eu secava o cabelo dela, e quando eu passava a escova, eu tirava o cabelo, guardava no meu bolso para ela não ver, para diminuir o sofrimento, né? A dor, né? A dor. Então fez falhas embaixo, né? Depois descobriram outros medicamentos que eram menos agressivos, né? Esses medicamentos... Esse quadro já durava quanto tempo? Da crise que teve das plaquetas em março, mais ou menos em finalzinho de abril, começo de junho, 2 meses depois,
Aí, pelos exames, eles fecharam o quadro do lúpus, né? Lúpus de forma Aí descobriram, sistêmica. lúpus sistêmico. Isso, porque tem um lúpus que é mais já, ou menos. já foi mais agressivo. tranquilo? Já conseguiram diagnosticar ou não? Então, aí na hora que diagnosticaram o lúpus, vieram com uma sentença, né? Dizendo que ela não poderia ter filho. Eu lembro que aquele foi o grande baque. Na hora que você pesquisa, hoje você pesquisa, o médico, qualquer coisa que dá no teu exame, você vai na internet e vê tudo ruim, né? E a pesquisa para o problema de lúpus era muito sério, quando a gente lia alguma coisa. E aí a médica que conversou com ela disse que dificilmente ela teria filho. Uma mulher de 21 anos, casada há 1 ano e meio. Começou o casamento ali com uma sentença dessa. Com uma sentença dessa. Eu lembro que eu cheguei, ela estava chorando e eu disse para ela assim, Dayana, não conheço essa médica, mas já não gosto dessa médica. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus me prometeu. Deus nos prometeu filho. E eu fico com a promessa de Deus. E aquilo animou ela. É lógico que tinha todo um processo, né? E a gente começou os tratamentos. Os médicos fizeram um tratamento com um medicamento que era de alto custo. E até que esse medicamento pudesse ser fornecido pelo governo... Você gastou todo o teu acerto. Meu acerto virou caixinha de comprimido, né? E desempregado e ela... Agora, o negócio não terminou aí, não. Não. Você também foi acometido de uma enfermidade. Como é que foi isso aí? Quando chega no final desse mesmo ano, eu fico bem magro em relação a hoje, né? Em torno de 35 quilos. Então, eu alto, então fiquei bem magrinho, amarelo, e achava que era só nervoso. Comecei a passar por alguns médicos. Você falou assim, olha, é um emocional por causa desse ano que eu passei muito duro. Esse ano difícil, né? Toda essa situação, minha esposa. Mas aí passei por um médico, passei por outro. E aí o médico que cuida da minha esposa, ele disse assim, olha, esse quadro é para uma doença séria cardíaca. É o quadro de uma endocardite bacteriana. Eu lembro que na época o Beto Carreiro estava com o mesmo problema. Ele faleceu numa cirurgia semelhante à que eu tive que fazer depois. É que eu lembro que foram 2 diagnósticos iguais, só que ele não aguentou o negócio. Isso. E aí fez vários exames e aí realmente diagnosticou uma endocardite bacteriana. Estava com bactérias. Para quem não entende nada como eu, o que acarreta isso? Tinha uma bactéria alojada no coração. Então o coração, quando ele bombeava o sangue, junto com o sangue ia a bactéria para os outros órgãos. Então eu já estava com o baço, o fígado, rim, tudo comprometido por causa da bactéria, mas a origem estava lá no coração. Então a válvula aórtica, ela já tinha sido perfurada. Eu nasci com 2 sopros, não sei V, não sei A que fala, né, no ventrículo e no átrio, que eram pequenininhos, mas nessa altura do campeonato eles chegaram a ficar com 2 centímetros de diâmetro. Então, estava com 2 furos no coração. Doutora... Que estava impedindo, né, o funcionamento correto. Isso. Aí conseguiram descobrir. Aí o quadro me mandaram para o hospital. A princípio ia ficar 50 dias internado e depois tinha uma cirurgia cardíaca na sequência. E com a esposa passando mal. Eu fui para o hospital, internei. Fiquei 28 dias no hospital. Durante esses 28 dias, teve dia que a minha esposa entrou em crise e ia tomar soro em outro quarto. Vocês dois estavam internados em alas diferentes? Isso, pegava o meu pedestalzinho e ia visitar ela no quarto dela. Foi um momento complicado, difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento que a escolha de abandonar a empresa foi bênção, né? Foi, é verdade. Porque agora ela também dedicava a você. Ela estava ali, outra hora me dizendo, você é um menino novo, vai deixar o emprego para cuidar da tua esposa. Dias depois estava ela dormindo lá, né, 50 dias no meu lado. Enferma e cuidando de você que estava enfermo. Com 28 dias. Como é que era no quarto? Tinha uma reunião de oração, vocês falavam de Deus, sim, vocês liam a palavra. Foi um tempo muito bom para ler a palavra de Deus, né? Deu para ler a Bíblia. Eu brinco que um tempo desse dava tempo para você pedir perdão até das brincadeiras da escola. Foram tantos dias. Mas tratar mesmo com Deus. Dava para tratar, dava para pedir perdão, nossa, de tudo. O tempo não passava, né? E eu não queria que passava. O interessante é que eu não queria que passava, porque 50 dias depois tinha uma cirurgia cardíaca. Então, ó, pode passar devagarzinho. Uma cirurgia de alto risco. De alto risco. E eu ali no hospital com aquele medo, mas várias pessoas foram me visitar, sempre fazendo oração, orando. Eu lembro que teve um pastor que me visitou de Juiz de Fora, e ele testemunhou na igreja que ele saiu abençoado de lá. Porque, por mais que o quadro era ruim, eu estava bem. Eu jogava videogame com os enfermeiros. Quer dizer que você tinha esperança viva em Cristo Jesus. Eu tinha certeza que eu ia voltar para casa. Não sei se para mim ou se para Celestial, né? Estava dentro do controle. E a Celestial é melhor, né? É melhor. Paulo diz que é infinitamente melhor. É verdade. Agora, irmão, e a financeira, como é que era? Porque você tinha que fazer
uma cirurgia complexa que não seria feita em Poços de Caldas e o seu plano parece que não cobriria. Teve problema, problema burocrático com o convênio médico. No dia de ir para Ribeirão Preto, que depois de 28 dias, essa bactéria, ela atacou o rim, e aí a cardiologista aqui achou que não dava mais para cuidar com antibiótico, teria que antecipar a cirurgia. Não dava tempo mais. Não dava mais tempo. Aí no dia que eu ia para Ribeirão Preto, o convênio médico comunicou à minha família, eu não sabia de nada, que estava sob carência e que eles não iriam pagar essa cirurgia. Meu pai, meio de desespero, fez o que o convênio médico indicou a ele que fizesse, né, assumindo o compromisso que pagaria toda a cirurgia. E eles me mandaram. Sem saber o valor, né? Sem saber o valor. Assinou uma promissória no escuro. Ele, no desespero dele, eu lembro que um dia eu falei para ele, pai, mas ainda, eu imaginando que pudesse ter alguma coisa desse tipo, falava para ele assim, pai, não assina nada que eles tiverem para assinar, é uma urgência, é emergência. Mas quem está do lado de fora, como eu fiquei com meu pai, a gente quer mandar. Ele me falou algo que hoje eu sei, ele disse para mim assim, quando você tiver teu filho, você vai entender o que eu estou fazendo. E você fez a cirurgia? Fui para Ribeirão Preto, fiz a cirurgia, fiquei lá, o médico também ficou surpreso quando me viu. Eu fui para a UTI do Hospital São Francisco em Ribeirão Preto, mas eu estava bem. Quando o médico me viu, ele disse assim, mas o quadro dessa doença, a pessoa está... Mas não serve para o crente tem que estar sempre, sempre vivo, glorificando a Deus, porque a gente sabe que aquilo que está fora do nosso controle é o que está mais bem controlado. Porque não depende de mim, só depende dele. Quando nós estamos com a mão na alça, não funciona. Né? Aí é complicado. Aí tem a gente não quer liberar para Deus, né? É verdade. Mas na hora que perdeu o controle, é o lugar que está mais bem controlado. Aí está na mão dele, Você fez a cirurgia? Fiz a cirurgia, foi um sucesso. O médico achou que eu ficaria em torno de 3 a 5 dias. Eu não fiquei 24 horas na UTI, menos de 24 horas. Voltou para Poços? Aí fiquei lá mais uma semana, fiquei mais 15 dias no hospital aqui, fiquei um total mesmo de 50 dias no hospital. Fui para casa feliz, cheguei em casa e me contaram que eu tinha que pagar a cirurgia. Aí já não fiquei mais tão feliz mais, né? E era bastante dinheiro na época? Na época era, né? A questão de valores, ainda hoje, se a gente for falar um valor na ordem de 30 mil reais, hoje é alto, em 2008 né, era mais alto. Eu negociei com o convênio médico, o carro que eu tinha, eu dei ele pro hospital, eu vi o carro indo embora. Né, eu brinco que eu não conseguia levantar da cama, mas eu assinei lá o recibo do veículo. Que eles honrou o compromisso. Honrei. Muitas pessoas falaram para mim assim, mas cabe ação, cabe isso. Meu pai tinha negociado. Meu pai deu uma palavra, eu tenho que honrar. O crente precisa aprender isso. Você que é crente, não paga conta, abre conta aí no Magazine e não paga, você não é crente coisa nenhuma, porque você precisa criar jeito nessa vida. Honrar o seu compromisso. Aí a palavra tem que valer. A palavra do meu pai, ele disse, a gente vai pagar e a gente vai pagar. Eu fui lá no convênio médico, procurei eles, conversei. O que chama muita atenção é o fato que eles disse que eu venderia o carro e eles não precisa vender não, a gente fica com o carro. Né? Assinamos um recibo, o pessoal levou o carro embora. Parcelou o resto? Parcelamos o resto em alguns cheques. E achei que estava bom, já tinha contado até testemunho em alguma igreja. Aí estou em casa numa quarta-feira. Fica enfermo. Falo para o meu pai, não consigo fechar o olho. Pai. Ele falou, então abre, Hudson. Eu falei, também não consigo abrir. E aí meu olho virou para cima, meu rosto atrofiou, perdi o controle do corpo. Fomos para o hospital. No hospital eles achavam que era nervosismo, já estavam cansados de me ver ali, né? Me doparam lá com muito medicamento, ou talvez não fizeram... Voltou para Ribeirão? Aí quando voltei para Ribeirão Diagnóstico? Estava com um derrame. A possibilidade da cirurgia da válvula ter virado, do sopro ter aberto. E aí o quadro era que estava com um derrame muito grande e o coração já sofrendo. Eu tive aqui em Poços de Caldas, fiz um eletro quase reto, raio-x de tórax, não via costela nenhuma, só uma mancha. E o que chamou a atenção é que eu fui no médico em Poços, ele colocou o aparelho do eco e ele me disse assim, pode ir embora que o teu coração não está batendo, ele está só vibrando. Eu voltei para Ribeirão Preto. O médico lá disse que o certo seria uma cirurgia novamente, mas que eu dificilmente suportaria essa cirurgia. Então ele sugeriu para fazer lá um paliativo, vamos dizer assim. Ele passou um dreno, tirou 1,7 litros de sangue que estava coagulado no meu pericárdio e pela misericórdia de Jesus, nenhuma sequela.
E depois dessa internação, nunca mais? Nunca mais. Foi a última Quanto vez que eu tempo estive no faz hospital. isso? Fez 9 anos, caminhando para 10 anos isso. E ainda ficou mal a dívida ainda, né? Tive que assinar outra promissória. E honrou ela também? Também. Cada uma delas? Todas elas. Glória a Deus. Conta só para a gente encerrar, então, um dia que vencia um desses cheques que você tinha dado no hospital de R$1.000 e você recebeu o seu auxílio de enfermidade, que foi de R$840. Na realidade, assim, a gente fez a negociação com o hospital. E eu lembro que depois de ter dado o carro, ter dado uma parte de dinheiro para eles, eu fui conversar com a menina e disse para ela que eu precisava que parcelasse isso em valores menores, um prazo maior. E ela disse que não, que a parcela tinha que ser de pelo menos R$1.000. Eu disse para ela, eu recebo R$848 de auxílio-doença. Na época eu pagava R$350 de aluguel, R$350 de convênio médico. Eu brinco que no hospital eu tomava soro. Agora em casa ainda tinha que comer. Né? E os medicamentos... Se voltasse para casa era ruim negócio. Era ruim, porque no hospital ainda soro, né? E vinha comidinha também, né? E tinha comidinha. A gente brinca, mas... O negócio é feio. Foi triste. E eu lembro que Deus, ele disse pra gente que é fiel, que a gente pode fazer prova dele em relação ao dízimo. Eu nunca me senti digno, e continuo não me sentindo digno de fazer isso. Porque eu não tenho nada, tudo que eu tenho é ele que tem me dado. Mas naquela ocasião, eu lembro que na sexta-feira eu recebi os R$848, eu tirei os R$84,80, coloquei no meu envelope de dízimo, fui para o culto, e aquele culto eu queria dizimar no hino da harpa. Eu não via a hora de dizimar logo. Aquela ansiedade no coração. E eu lembro que aquele dia, quando eu entreguei o dízimo, eu agradeci a Deus. 10% do bruto. Do bruto, isso. R$848, R$84,80, né? Isso. Dizimei. E aquele dia eu fiz aquela oração assim, falei, Deus, mais importante é a minha vida e o Senhor tem me dado. Mais importante que a minha vida é a salvação e o Senhor tem me dado. Mas tem um compromisso. Do cheque que vence amanhã. Do cheque que vence terça-feira. E eu não... Essa dívida é tua, essa eu não tenho condição nenhuma. Essa é só o Senhor que tem condição. E eu lembro que na segunda-feira, meu telefone toca, a empresa que eu tinha deixado ela lá para cuidar da minha esposa, fazia quase um ano mais ou menos um ano, nessa altura do campeonato. O menino me ligou, um colega que trabalhava comigo no departamento pessoal, e ele fala para mim assim, Hudson, tudo bem? Perguntando da situação, e fala para mim que ele precisava fazer um crédito na minha conta. E eu disse para ele, do que é isso, Júlio? Ele fala para mim assim, é uma previdência. E eu falei para ele, Júlio, eu não fiz previdência. Ele falou assim, fez. Eu falei, não fiz. E ele falou assim, não importa. Eu tenho uma ordem de pagamento e eu preciso fazer ela para você. Na segunda-feira à tarde, ele depositou R$1.150 na minha conta e eu paguei o primeiro, paguei o segundo, paguei os 10, paguei os 15 cheques, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele entra com providência. A gente só precisa acreditar, né? Que ele vai entrar com provisão. Amém. Vale a pena ser crente no Senhor? Vale. Vale a pena passar pelo vale da sombra da morte? Vale. Com Ele vale a pena. Com Ele vale. Então eu queria dizer para você que assiste o programa Restaurando Vidas, você pode abandonar tudo, mas não abandona Jesus, porque Ele é a solução para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Busque a Deus, honre, viva os preceitos do Senhor diariamente. Somos pecadores, tanto eu como o Hudson somos pecadores, erramos sim, mas nós temos um advogado junto ao Pai, então a gente se arrepende em verdade, pede perdão e continua a nossa vida. Deus tem maravilhas. O Hudson hoje já recuperou tudo, já tem sua casa, seu carro, tem sua esposa. Teu filho que não podia ter? Tenho filho. Quantos anos ele está? Rafael hoje tem 7 anos. É promessa de Deus, tá? Não sirva a Deus por causa das promessas, sirva a Deus porque Ele é Deus. É verdade. E Ele acrescenta as coisas. Amém? Queria te agradecer pelo carinho de você se deslocar de Campinas para cá. Que Deus te abençoe e continue honrando a sua vida. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Como o pastor disse aqui, aquela passagem que eu ainda disse que eu gosto muito em relação aos discípulos e Jesus, tinha uma multidão. A multidão recebeu bênção. A Bíblia fala que Jesus curou os enfermos, ensinou eles, mas chegou um momento que aquela multidão foi despedida. Quem vive em busca das bênçãos, só de bênção, até recebe, mas vai chegar um momento que vai ser despedido. O Senhor nos chamou para ser discípulo, que enfrenta a tempestade, mas chega do outro lado. E anda sobre a água, né? E anda sobre as águas. E vive as maravilhas do Senhor, né? É verdade. A vida diária com Ele. Todos os Amém? dias. Amém. Deus O abençoe. programa Restaurando Vidas volta já já.
A palavra do Senhor, ela traz uma profunda reflexão sobre o que você quer de Deus. Será que você está como um miserável no templo do Senhor? Será que você vai ao templo do Senhor para esmolar as bênçãos materiais? Ou será que você quer realmente uma profunda comunhão, uma intimidade maravilhosa com Cristo Jesus? Eu quero ler um texto que se encontra em Atos capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na oração das 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Amém? Vamos orar, Senhor Deus. Muito obrigado por essa porção da Tua palavra, que é vida eterna, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode transformar vidas hoje. Fala, ministra, restaura vidas, cura enfermidades hoje, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. Nós vemos algumas situações aqui nesse texto muito interessantes. Primeiro, a vida de Pedro e João, ela era uma vida próspera em Cristo Jesus, porque eles eram homens que dependiam de uma vida de oração. Quando eles estavam chegando ao templo, havia um propósito ali. Eles queriam orar, eles queriam se derramar diante do Senhor, eles queriam falar, buscar intimidade ainda maior com Deus, sendo eles extremamente usados por Deus, eles não deixavam da oração. A igreja contemporânea, ela tem abandonado a oração, ela tem inventado várias fórmulas para a igreja dar certo, mas ela tem esquecido a maior fórmula de todas, que é a oração. A oração, ela traz vigor ao coração do crente, a oração, ela traz autoridade, ela traz ganho, ela traz intimidade com Deus, ela traz respostas preciosas do Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós vivemos uma dependência real de Deus, grandes coisas são liberadas do céu para nós. Mas havia uma outra situação, um homem que era levado todos os dias à porta Formosa para mendigar. Muitas pessoas vivem dessa maneira hoje no templo do Senhor. Elas vão ao templo do Senhor, mas elas não vão para buscar intimidade, elas não vão para adorar o Senhor, mas elas vão para mendigar, elas vão para buscar prata, ouro, vão para buscar recursos para a sua vida. Elas não têm interesse em conhecer o Deus maravilhoso que nós servimos. Na igreja hoje você encontra lá num culto para pedir uma bênção, cheio, um culto só para buscar o conhecimento de Deus, vazio. Este homem, ele estava todos os dias ali na porta que chamava Formosa, uma porta linda, maravilhosa, que ela brilhava, era de bronze, mas ele estava em estado de miséria. Muitos crentes, vamos dizer assim, estão hoje dentro do templo em sinal de miséria, vivendo uma vida miserável, porque não buscam a verdade do Senhor, não querem ser exortados pela palavra, não querem ser confrontados, não querem ter os seus pecados confrontados com a palavra para obter o perdão do Senhor, mas estão ali para esmolar, para dizer: Senhor, derrama bênção sobre a minha casa, saúde sobre a minha casa, bens materiais. E este homem, ele era aleijado, ele não tinha ainda o privilégio de ter conhecido o interior do templo. Mas eles se deparam então com João e Pedro. E é interessante que quando ele se depara, Pedro então olha para ele.
E olha como é que é a autoridade da igreja verdadeira. Pedro então fita os olhos nele e diz, olha para nós. Quando Pedro diz isso, ele está querendo dizer, olha aqui nós somos a igreja do Senhor, nós somos os filhos do Deus vivo, nós somos a noiva do Cordeiro e nós temos autoridade. Nós vivemos uma vida que expressa a glória do Senhor. A igreja verdadeira, ela expressa a glória do Senhor. Quando nós olhamos para um cristão verdadeiro, não é pela roupa que ele veste, mas é pela vida que ele leva, uma vida de adoração em todos os estágios. Pedro e João tinham autoridade para dizer, olha para nós, há em nós a diferença, há em nós o poder do Senhor, há em nós o poder do Altíssimo, pela misericórdia e pela graça, nós somos instrumentos de um Deus poderoso e maravilhoso. E Pedro continua, isso que você veio buscar nós não temos, isso que você quer nós não temos nada, mas o que nós temos nós te damos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Olha a maravilha, olha o poder de Deus sendo liberado, e Deus usando como instrumento Pedro e João. Aquele homem que jamais, diz a palavra no capítulo 4, que ele tinha mais de 40 anos, jamais, ele era de nascença, jamais ele ficou de pé sozinho. Ele vivia uma vida miserável, ele vivia mendigando, ele então, agora tem o privilégio. Pedro então pega na sua mão, levanta, diz a palavra que aquele homem firmou nos seus tornozelos, e ele de um salto levantou, e agora ele passa a acompanhar Pedro e João para dentro do templo. Quantas pessoas estão na igreja hoje assim, pensam que são igreja, têm um cargo na igreja, têm um ministério forte, mas não têm comunhão com Deus, nem salvação, estão vivendo uma vida de brincadeira, uma vida de fachada, estão dando um péssimo testemunho aí fora. Este homem estava de fora, ele estava perto do templo, mas de fora. Este homem agora entra no templo e diz a palavra que ele não entra de qualquer maneira. Versículo 8, de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando ao Senhor. Meu irmão, se você ganhar 2 casas, 3 casas, você não será um homem feliz ainda. Se você ganhar o carro mais bonito, você ainda não será feliz. Se você tiver um casamento muito lindo, você ainda não será feliz. A felicidade só será real na sua vida quando você encontrar verdadeiramente Cristo Jesus e quando Cristo Jesus reinar sobre a sua vida. Este homem podia ganhar o seu dinheiro ali, mas ele era um miserável, ele era um mendigo, ele não podia entrar, um homem nessas condições não podia entrar dentro do templo, segundo a lei dos judeus. Mas Pedro e João, instrumentos do Deus vivo, homens com autoridade, que viviam a palavra do Senhor, eles chegaram e fizeram parte daquela vida. E Deus opera um milagre na vida daquele homem. E aquele homem agora, ele tem uma necessidade, não mais de esmolar, não mais de depender da matéria, das coisas do mundo, ele tem uma necessidade de saltar e louvar ao Senhor. Como está a sua vida de adoração? Como está a sua vida? Através da sua vida pessoas vão crer, através da sua vida pessoas vão se afastar de Cristo Jesus, depende do seu testemunho, depende do seu compromisso real com Cristo Jesus. Eu chamo a atenção da igreja, eu chamo a atenção dos pastores, voltem ao Evangelho, não preguem aquilo que Deus não mandou pregar, pare com fórmulas mágicas para encher a igreja, volte ao Evangelho. O que salva é o Evangelho, o que cura é o Evangelho, o que restaura é o Evangelho, o que leva para a Nova Jerusalém é o Evangelho de Cristo. Não brinque com Deus. Diz a palavra que muitos aqui ficaram atônitos, porque viram que aquele homem há 40 anos não andava e agora passa a andar. E aquele homem louva o Senhor. Eu quero orar por você, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, toca com o poder do Evangelho nessa vida hoje, transforma, consolida a fé, faz um milagre aqui, Senhor Deus, que esse coração se dobre diante do Senhor e declare que Jesus Cristo é o Senhor. Eu abençoo essa vida no nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja séria. Quando o pastor pregar, confere para ver se ele está pregando a verdade, não aceite tudo que te levar à mesa e creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pela fé
posso enxergar. Pela fé posso tocar.